Olá, você. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos dar sequência e a apresentação do tema da campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social é o tema dessa campanha e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Bom, ao fundo você pode ver, estão ali as nossas fantasias do desfile da nossa escola de samba, Imperatriz Leopoldinense. Ficamos em segundo lugar no carnaval esse ano, fizemos um belíssimo desfile. Tiraria, mas para a gente poder pensar também essa passagem do carnaval para a quaresma, resolvi deixá-la ali como pano de fundo para a nossa videoaula de hoje. Por que não? O cristianismo não nos ensina a sermos taciturnos e tristes, mas sim alegres. Claro, respeitando o que é a quaresma enquanto tal, mas a nossa alegria fica também ali presente, representada para vocês. Bom, antes de começar nossa videoaula de hoje, peço que você deixe o seu like e, se você ainda não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Compartilharemos nosso tema e vamos à nossa aula de hoje. Aí está o nosso cartaz da campanha da fraternidade. Na aula passada, esse cartaz já foi explicado, mas, de qualquer modo, vou colocar aqui o link dessa primeira aula para quem se interessar. Hoje, vamos seguir vendo os 3 elementos fundamentais que o tema da campanha da fraternidade nos exorta a pensar: ver, iluminar e agir, segundo, claro, sempre inspirado no Evangelho de Jesus Cristo. Bom, com o tema fraternidade e amizade social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, do Evangelho de São Mateus, a igreja, aqui representada pela CNBB, quer nos fazer mostrar o caminho quaresmal, os 40 dias entre o final do carnaval até a Páscoa, em 3 perspectivas. Primeiro, ver. Veremos que as situações de inimizade geram divisões, geram violência, destroem a dignidade humana. Não esqueçamos, este é um canal de filosofia. Immanuel Kant, o maior filósofo do iluminismo do século XVIII, alemão, vai dizer que o primeiro valor do ser humano é a dignidade. Um cristão, claro, deve respeitar a dignidade do seu semelhante. Mais do que até um cristão, um cidadão do mundo. Segundo, deixar-nos iluminar as luzes aqui pelo Evangelho, que nos une como família e resgata o sentido das relações humanas, sendo baseados os mesmos no respeito e na reciprocidade do bem comum. Frase tão usada por Santo Tomás de Aquino: devemos buscar o bem comum, diz esse escolástico para todos nós. E, por fim, devemos agir conforme a proposta quaresmal, buscando sempre a fé, a esperança e a caridade, em que nos esforçamos para uma mudança, não só uma mudança pessoal, mas também que nós, como diz o profeta Isaías, no capítulo 54, que nós alarguemos as nossas tendas, que estiquemos as cordas, mas para acolher, para fazer o bem a nossos irmãos e irmãs, para que possamos buscar transformações comunitárias e sociais em busca de uma sociedade mais amiga. Amizade social é o tema da campanha desse ano, mais justa, mais fraterna e, necessariamente, mais solidária. Vamos então agora dando sequência ao tema ver, a passagem do ver, inspirados aqui no livro do Gênesis, nessa perícope do capítulo 4, versículo 9. Onde está o seu irmão? Deus pergunta a Caim depois que ele mata Abel.
Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo tipo de determinismo. A Igreja Católica trabalha com a ideia e o conceito do livre-arbítrio, o que também nos aumenta a responsabilidade. Ou questionando o determinismo ou o fatalismo, que pretende justificar como única resposta possível a indiferença. Um cristão não pode ser um indiferente. Lembremos da passagem do bom samaritano. Todos passam, o levita, mesmo o sacerdote, e abandonam aquele que foi roubado e espancado. Mas no caso, o samaritano, aquele homem da Samaria, e os samaritanos, bem sabemos, eram grandes rivais, aspas, até inimigos do povo da Judéia, mas ele não é indiferente. O samaritano é aquele que estende a mão e ajuda o seu irmão, ainda que não o conheça, porque somos todos e todas irmãos e irmãs em Cristo. A campanha da fraternidade, diz o parágrafo 23, é um forte convite à conversão. Quaresma é tempo de conversão. E nos faz refletir sobre quanto podemos melhorar a nós mesmos e depois também, por extensão, ao mundo. Somos todos irmãos e irmãs, parágrafo 25, vai nos dizer: resguardada a igualdade fundamental, somos todos irmãos e irmãs em Cristo, somos todos distintos na forma física, no modo de pensar, no modo de agir, nas opções de vida, no relacionamento interpessoal e também no relacionamento com o transcendente, nas nossas escolhas, que vão desde o nosso modo de nos vestirmos até as formas de governo que desejamos para o nosso país. Em suma, somos todos e todas diferentes, mas isso não faz com que eu tenha o direito de excluir, de extirpar, de odiar aquele que não é tal como eu. E aí eu coloco para vocês aqui uma pintura para a nossa ilustração de Tintoretto, pintor italiano ali do Renascimento, abrindo o Barroco no século XVI, e ele mostra aqui Caim matando Abel. E quando Deus pergunta a Caim, ele, de maneira mal criada, responde a Deus: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Aí é a indiferença, o descaso com o outro. E, no caso, o irmão. É a extrema falta da fraternidade. Nós somos diferentes, isso é uma riqueza. Seria muito ruim se fôssemos todos iguais. Por vezes, somos até divergentes, não pensamos da mesma maneira. Há até os que são oponentes. Entendemos falsamente que a existência do outro é contrária à nossa. A existência do outro não pode ser motivo e objeto de repulsa e de querer-se eliminar aquele que não é como eu. E aí vamos para o parágrafo 26. Nem as diferenças, nem as divergências, nem a oposição devem nos impedir de cumprir o mandamento maior que Jesus nos deixou, que é: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. O amor deve superar as divergências, as diferenças e mesmo as nossas oposições. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Já falei isso aqui algumas vezes. Está no Mênon de Platão. Ame e ajude o seu amigo, odeie e prejudique, sempre que possível, o seu inimigo. Isso é um pensamento anterior ao cristianismo. Jesus nos ensina a amar. Amar, inclusive, aqueles que nos fazem o mal. Deve-se eliminar, nos propõe a Igreja, qualquer forma social ou cultural de discriminação. Respeito às diferenças. Isso não quer dizer que você deva abrir mão de quem você é, mas respeitar o outro é um dever, meu, seu, nosso. O outro é sempre um irmão, uma irmã, que precisamos acolher, conhecer. Conforme conhecemos, aprendemos a entender, inteligir, Santo Agostinho, compreender por dentro, e mesmo a apreciar,
ainda que o outro seja diferente de nós. 31. Aqui sempre os parágrafos, tá? 31. O ideal cristão é a inclusão e não a exclusão, a cooperação, a comunhão e não a indiferença. Um cristão não pode ter como lema cada um com os seus problemas. Isso não é cristão. Bem, não devemos buscar o combate e a eliminação, extirpar do mundo aquele que não é como eu. A igreja nos ensina sempre a defender a vida. Isso é fundamental, essencial para o pensamento, para a vida e para a prática cristã. São marcas da nossa sociedade a divisão, a desigualdade e a exclusão. Não devemos promover, patrocinar, fomentar nenhuma das três, nem a divisão, nem a desigualdade e nem a exclusão. Por outro lado, nós somos chamados a fazer um exame de consciência. Com quantos amigos ou familiares rompi relações e estabeleci divisões por razões ideológicas? Repense isso e busque a reconciliação. A Quaresma é um momento muito, muito oportuno para tal. E aí o texto vai nos falar aqui da síndrome de Caim, no parágrafo 53. A campanha quer nos indagar sobre o motivo pelo qual estamos vivenciando um tempo em que a vida, as pessoas e as relações humanas experimentam tanta agressão, tantas ameaças. Sejamos menos Caim, sejamos mais Abéis. Busquemos aqui que nossas ofertas sejam aceitas por Deus. Façamos o bem. E aí chegamos ao segundo ponto. Iluminar. Vós sois todos irmãos e irmãs. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, é o lema da campanha da fraternidade desse ano. Bem, Jesus, no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, oferece um conjunto de orientações, nos dá um norte, um caminho a seguir. E aos seus discípulos, claro, e a nós por extensão. A orientação pessoal e comunitária é a respeito da vida fraterna, à luz da lei do Senhor. Jesus fala aos seus discípulos e também a um segundo grupo, o seu grupo mais fechado, de 12, e um grupo maior, de 70 ou de 72 discípulos. Como diz aí o Papa Bento XVI em uma das suas obras. O grupo dos fariseus e escribas, homens próximos da lei, mas cuja ação não deve ser imitada. O Papa Francisco fala isso reiteradamente. Devemos ser construtores de pontes, unir as pessoas, e não construtores de muros, de barreiras, de separações. Devemos ter uma vida que seja condizente com aquilo que pregamos. Não adianta falar uma coisa e viver, experimentar outra. E aqui, no caso, os fariseus e os escribas falam uma coisa, mas vivem, experimentam outra coisa. Jogam o fardo do texto, do pensamento, nas costas dos outros, mas não fazem aquilo que eles exortam o povo a fazer. Os fariseus e os escribas, seguindo, sobrepõem suas próprias prerrogativas ao que Moisés anunciava, a lei do Senhor. Assim, eles legislam segundo suas próprias interpretações. Os mandamentos não se resumem a um conjunto de proibições, como a gente vê no livro do Êxodo, capítulo 20, ou depois no livro do Deuteronômio, aí dentro do Pentateuco do texto bíblico. Mas ele é, sim, uma chave de leitura para que alcancemos a salvação, que vale para todas as pessoas igualmente, porque nós escolhemos o que vamos fazer e somos responsáveis também por nossas escolhas. Sartre, embora não seja um filósofo muito bem quisto pelo cristianismo, é um grande pensador. E ele fala muito que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí eu coloquei a famosíssima representação, pintura de Michelangelo no teto da Capela Sistina, quando ele coloca Deus tentando, se esforçando para alcançar o homem, aqui no caso Adão.
mas a salvação depende de cada um de nós. Como a gente vai responder esse chamado, essa graça de Deus para cada um de nós. Os primeiros sentimentos que devem configurar o cristão que se encontrou com Jesus são aqueles que, por primeiro, o caracterizam. O cristão deve ser compassivo, deve ter compaixão daqueles que sofrem. Compaixão é um sentimento que temos por aquele que não merece sofrer. E, em último caso, devemos até ter misericórdia daqueles que cometem um mal. Disposição ao serviço, misericórdia, quando não é possível a compaixão, que venha a misericórdia. O cristão deve ser benevolente. Expliquei esse vocábulo com profundidade na aula anterior. A benevolência é uma propensão a fazer o bem, mesmo aqueles a quem nós não conhecemos. Isso é ser benevolente. E devemos ter a fraternidade aberta a todos os nossos irmãos e irmãs. Estou procurando meus irmãos. Vai aparecer no livro do Gênesis, no capítulo 37. A partir do capítulo 37 do livro do Gênesis, da origem, a história de um grupo de irmãos aprofunda a reflexão sobre a fraternidade e sobre os efeitos do seu rompimento. Aqui é o caso famoso de José e os seus irmãos, que tentam matá-lo, que tentam depois também fazer o mal contra o seu irmão, que vai ser misericordioso para com os seus irmãos. Olha, isso é fraternidade. A futura reconciliação de José com seus irmãos se revela como parte do projeto divino, que tirou José e sua família da fome, para dar continuidade à história da primeira aliança. É o José acolhendo seus irmãos no Egito. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece e os perdoa. Isso é cristão. Bom, no Novo Testamento, e aí o paralelo, há um paralelo que também envolve túnicas e fraternidades rompidas. Em São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, quando o filho mais novo, o famoso filho pródigo, retorna à sua casa, tendo se arrependido de ter traído os seus, o seu pai, podemos pensar aqui o pai como Deus, que é um pai misericordioso, o pai o recebe com insígnias cheias de símbolos. Ele dá para o filho a melhor túnica, dá um anel no seu dedo, sandália nos pés, manda matar um novilho cevado e faz uma grande festa para recuperar aquele homem, para recuperar também aquela alma, recuperar também para Deus. Pensemos assim. O irmão mais velho, por seu turno, resolve isolar-se e fica de fora. Ele demonstra que não aceita o irmão, que é diferente dele. Ele tem o coração fechado. Ele não perdoa. O exemplo aqui do irmão, que é fechado em si mesmo, é um exemplo para a gente, que podemos ver na filosofia de Platão. É o exemplo do que nós não devemos fazer. E aí, eu coloco para vocês uma obra aqui de outro renascentista, Rembrandt, século XVII, é A Volta do Filho Pródigo. E aí, esse grande pensador, esse grande artista do Renascimento dos Países Baixos, que vai mostrar para a gente o pai acolhedor, o pai misericordioso que recebe o seu filho quando ele se arrepende dos erros, dos pecados que cometeu. E aí é a terceira parte do texto. Vamos agir. Depois de iluminar, vamos agir, vamos à prática. Aristóteles é um filósofo da prática e é sempre útil para a gente também. E ele nos convida, o texto, a agir como? Alargando o espaço da sua tenda. Isaías, capítulo 54, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda. Estende as peles das tuas barracas. Nada poupes, ou seja, faça o seu melhor. Sempre procure fazer o seu melhor. Estique as cordas. Não é esticar as cordas para provar o outro, maltratar o outro. Nada disso. É para fazer o bem. É para poder acolher muito mais e mais gente. Finca bem as estacas. E as estacas podem mudar de lugar para que eu possa abrir a minha tenda em outros lugares.
sair pelo mundo fazendo bem, evangelizando. Bom, para a direita e para a esquerda, te expandirás, e a tua descendência herdará as nações que virão repovoar as cidades abandonadas. No sentido pode ser material e também, claro, espiritual. Não tenhas medo, pois não passarás vergonha. Não te enrubeças, pois não terá de que te envergonhar. Se você é um cristão que vive esse amor ao Cristo, não tem por que ter vergonha. Faça sempre o seu melhor e, claro, não é para você se assoberbar, não é para você se achar o melhor ou a melhor, mas faça sempre o seu melhor. E não tenha vergonha de fazer o bem, jamais. Bom, somente a ação e não apenas o juízo, não basta falar, eu tenho que viver. São Francisco de Assis nos fala isso, né? As nossas ações evangelizam muito mais do que puras e belas palavras. Não que falar bem não seja bom e importante, mas devemos agir, como nos exorta o texto da campanha da fraternidade de 2024. O juízo devemos nós romper as bolhas que são características dos nossos tempos. Só andar com quem eu gosto, com quem pensa como eu, devemos expandir aqui o nosso horizonte também de ações. Se nós conseguirmos partir de um mínimo ponto comum, buscar o que nos converge e não simplesmente enfatizar o que é divergência, se nós conseguirmos trabalhar juntos, abandonando os preconceitos, daremos grandes passos em direção à cultura do encontro e do diálogo. A guerra em si, ela só acontece quando o diálogo, através do logos, isso é filosófico, nós não conseguimos mais conversar, negociar, não conseguimos nos entender. Está no parágrafo 123 do texto da campanha da fraternidade desse ano. Bom, a palavra do profeta recorda ao povo no exílio, e aqui é Isaías, é o exílio na Babilônia, a experiência do êxodo e da travessia do deserto, quando habitava as tendas, e anuncia a promessa do regresso à terra. Em outras palavras, o cristão deve ser alguém esperançoso. Ainda que as coisas não caminhem bem, hoje ou amanhã, eu tenho que buscar e acreditar, trabalhando para tanto, que as coisas hão de melhorar. O cristão é otimista. Papa Francisco sempre reitera isso para todos nós. E aí, coloquei aqui o afresco do profeta Isaías, pintado pelo grande Rafael da Alta Renascença no século XVI. E aí, para fechar, coloco para vocês alguns elementos importantes que a igreja nos convida a pensar. Alargar a tenda exige acolher outros no seu interior, dando espaço à sua diversidade, às diferenças. Nosso desafio é, atenção, é uma exortação, ser ainda mais uma igreja que escuta do Espírito por meio da palavra, da escuta dos acontecimentos da história e da escuta mútua. Ouvir o outro não é só falar, é escutar. Escreva aqui seus comentários, coloque seus entendimentos, suas opiniões, me dê sugestões. Claro, buscando acolher, né? Abraçar sempre. As críticas construtivas são sempre válidas, não podemos esquecer disso. Bom, seguindo, a escuta dos acontecimentos da história e a escuta mútua como indivíduos e entre comunidades eclesiais, desde o nível local até os níveis continental e universal. Por isso falamos em Igreja Católica, catarrolos, para todo o universo. Sugestões aqui para vocês, a partir do parágrafo 128, para que nós possamos alargar as nossas tendas pessoais. É para mim e também é para cada um de vocês que chegou até aqui comigo. A. Recolher os frutos das suas renúncias quaresmais e oferecer algo do seu coração na coleta nacional, para que a igreja possa, junto com a diocese e a CNBB, fazer os importantes trabalhos humanos e sociais da Santa Igreja. B. Buscar e resgatar
a identidade pessoal, o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates, não esqueçamos disso. De suas qualidades, das suas competências e também a autocrítica das suas e das nossas faltas, integrando-se sempre mais, buscando sempre abraçar e entender o outro. Cultivar, por meio da oração e da prática da reconciliação, pela misericórdia, se necessário, sacramental, uma espiritualidade de comunhão, viver os sacramentos da igreja, claro, também, né? Isso é fundamental para qualquer cristão. É época de confissão entre os cristãos católicos, só para lembrar. Uma mística do encontro, da ternura e também da misericórdia, como eu repeti algumas vezes. E ainda nos convida o texto a identificar as nossas guerras, nossas falsidades, ambições, maquinações, e cuidar para que o mal que nasce em nós não cresça. O cristianismo nos fala da concupiscência. O que é a concupiscência? É uma inclinação nossa natural para o erro, para o pecado, mas devemos lutar contra as nossas concupiscências. É isso que a igreja aqui nos convida no tópico D, quando nos chama a identificar essas questões. Bom, amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje em Aprendendo a Filosofar. Agradeço a todos e todas e no próximo sábado voltaremos. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus vos abençoe. Tchau, tchau.